segunda mensagem de uma série de algumas questões que nós lançamos ao texto. E essa série é intitulada Quem é Jesus? Eu vou usar o mês de dezembro para estarmos aprendendo um pouco mais sobre o nosso mestre. E hoje, pensando sobre o assunto e vendo a necessidade do quanto nós precisamos aprender sobre quem é Jesus. No nosso dia a dia isso faz toda a diferença. Se nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é a palavra de Deus, se não vivo eu, mas Cristo vive em mim, quem é esse Cristo? Como você conhece esse Cristo? Antes de nós entrarmos no versículo-chave dessa noite e estarmos orando, eu quero só apenas, a nível de introdução, estarmos lembrando o que nós falamos a semana passada. A semana passada nós introduzimos essa série com a pergunta de Jesus aos discípulos, né? E Jesus, ele lança uma pergunta à multidão. Aos discípulos, aliás, perguntando o que a multidão diz quem eu sou. Jesus chega aos discípulos e pergunta: o que o povo, o que a multidão diz que eu sou? E aí uns disseram João Batista, outros Elias, outro que um dos antigos profetas ressuscitou. E Jesus então ele vira e pergunta para os discípulos: e vocês? E aí essa pergunta é para nós: e vocês? Quem vocês dizem que Jesus é? Ou o que você diria quem eu sou? E aí Pedro, naquela resposta tão bem conhecida, que nós sabemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente responde para ele: não foi carne e nem sangue quem te revelou isso. Pedro, por conta própria, ele não tinha condição de entender quem era o Cristo. Isso não abre-nos mão de nós estarmos estudando e aprendendo quem é Jesus. Mas ali nós entendemos que se não for uma revelação, se não vir um ato da graça de Deus aos nossos corações, se os nossos corações não forem transformados de pedra em coração de carne, Cristo pode representar uma gama de coisas para vocês ou para mim, menos quem realmente Ele era. E aí, para dar um pano de fundo, nós falamos um pouco quem era essa multidão que Jesus perguntava. Nós falamos um pouco sobre a população judaica, os idiomas, a teologia do judaísmo naquela época, os fariseus, os saduceus. Os fariseus eram uma seita, o significado de fariseus eram separados. E eles tinham alguns radicalismos, como não poderia cuspir no chão no sábado, porque aquilo poderia sugerir que estava arando a terra no sábado, não é? E no final o Ramon falou que viu isso lá, no sentido de eles não, no sábado, não usar elevador, porque eles entendem que apertar o botão do elevador é trabalho, né? Então, de sábado lá, o elevador ele abre em todas as portas para quem quiser usar o elevador, não trabalhe. Então, algumas coisas ainda acontecem hoje. Os saduceus, eles eram em menor número, mas eles tinham uma influência política na época. Também tinha os essênios. Eles eram mais separados, no sentido monástico, isolados. Mas eles ultrapassavam os fariseus no sentido de legalismo. Tinha também, nós vimos os herodianos e os zelotes. Os herodianos eram uma seita, não era uma seita religiosa, né? Mas uma pequena minoria que era influente, e eles queriam que Herodes continuasse ali. Tá bom do jeito que está, e assim nós vive, né? Se nós fôssemos trazer para hoje. Os zelotes, o próprio nome já sugere, né? Eles eram zelosos, eles queriam derrubar o domínio romano, eles recusavam pagar taxas e cobravam lealdade. Aliás, considerava lealdade a César como algo terrível, abominável e pecado. Então esses eram os zelotes.
nós temos um dos discípulos que foi um zelote, Simão Pedro. Um zelote, ele odiava um cobrador de impostos, um publicano. Um zelote não poderia encontrar com um publicano sozinho, ele poderia até matar esse publicano. E se desse as costas para ele, ele matava esse publicano, era terrível. E Jesus, ele trouxe Mateus e trouxe Simão o zelote. E ali acabou as diferenças, né, entre eles em Cristo Jesus. Então lembramos de Simão quando falamos no zelote. Escribas, os escribas não era uma seita religiosa nem um partido político, era um grupo, nós poderíamos chamar assim de profissionais. Eles trabalhavam naquilo, eram os doutores, mestre da lei, eles faziam aquilo, profissionalizavam aquilo e aprendiam e ensinavam. E o povo da terra, né, o último que nós vimos, entre os judeus e ali na Palestina, o povo ordinário, o povo comum, chamava povo da terra. Eles eram desvinculados dessas seitas e partidos políticos. É aquela pessoa que falava, me deixa quieto aqui no meu canto, não quero saber de religião, não quero saber de política, algo nesse sentido. E hoje, fazendo a transição, essa segunda parte, nós vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, o verso 16 até o 19. Você vai lá em Filipenses, Colossenses, antes de 1 Tessalonicense, capítulo 1, do 16 ao 19. Todos acharam? Porque nele quem? Em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Essa noite tem coisas aqui, nesse momento, que os seus olhos não podem ver. Eu não estou falando nem no âmbito espiritual, vamos falar no âmbito material, físico, talvez algumas células, moléculas, mesmo que seja invisível aos seus olhos. Mas vamos falar no sentido espiritual. Aqui, a palavra de Deus, ela vai dizer que nele, Jesus, ele criou todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Agora falando no sentido espiritual. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, se há existência de algo, e esse algo, existe outro algo que depende dessa existência. Se existe uma árvore, nessa árvore existe uma folha, e essa folha alimenta um inseto, existe, subsiste, toda essa cadeia. A palavra de Deus vai falar que tudo subsiste por ele, não somente uma existência, mas a subsistência também. E ele é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Primeiro a palavra de Deus apresenta ele com total poder, total soberania, e fala, é ele quem é a cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Essa preeminência é supremacia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos orar essa noite? Pai bendito, eu me sinto indigno de falar do seu Filho. Se for um ato da sua graça, em ter nos concedido o seu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, quem somos nós? Pai, nos dê, Senhor, temor e tremor diante de Ti. Que nós possamos nos aproximar cada dia mais de Ti.
Ó Deus, para que nós possamos diminuir, para que Tu cresça, para que nós possamos ter a dimensão da Sua grandeza, de quem Tu és, longe de nós toda religiosidade. Ó Deus, nos ajude essa noite, abra os nossos corações, abra nossas mentes. Ó Deus, fale as nossas almas, nos dê sentido a Sua palavra, Deus. Por graça, Senhor, que não seja um tempo inútil, um tempo estéril, um tempo de sequidão, mas não, Pai, um tempo de plantio, um tempo de ceifa, que vem através da Sua palavra. Pai, me ajude essa noite, eu suplico a Ti, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Se você lançar os seus olhos sobre qualquer coisa nesse universo, um desafio nem somente ao mundo, nós vamos encontrar beleza, e se falar em pessoas, você vai encontrar beleza em alguém, talvez você vai encontrar força em uma segunda pessoa, fidelidade em uma terceira, sabedoria numa quarta. Você lançando os seus olhos, de acordo com o retorno que você tem, você pode ter um quadro. Talvez você olharia para uma pessoa e atribuiria algo imediato a ela. Mas você não vai encontrar numa pessoa aquilo que você encontra só em Cristo Jesus. Ninguém que vai exceder em tal característica, ninguém que vai ser como Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Ele pode trazer para si essa prerrogativa. Vamos parar para pensar. O pão tem uma qualidade. O pão é uma coisa. A água, outra. A vestimenta, outra. A medicação, outra. Mas nem todas, nenhuma tem em todas em si mesma como Cristo a tem. Como assim? Ele é o único que é o pão para o faminto e também a água para o sedento. Ele é a veste para o nu, a cura para o ferido, ou seja, o que for necessário para que a nossa alma possa se encontrar nele, Ele tem para nós. Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, quem é Jesus para você? Quem é o nosso mestre? As mais raras e brilhantes pedras preciosas, elas devem ter fundos escuros para poder mostrar a sua beleza. Então, se eu trouxesse um diamante aqui, você talvez não veria esse diamante de uma forma como se eu pusesse ou colocasse um veludo negro por baixo. Se você vai comprar um diamante, normalmente é feito isso lá na joalheria. Ele coloca um fundo preto para que esse diamante apareça. Agora, Jesus Cristo não precisa disso, não precisa de algo realçá-lo. Ele é assim por natureza. Nós não precisamos fazer um marketing de Jesus para que ele seja mais do que ele é. Ele simplesmente é. A melhor criatura, fazendo aí um paralelo conosco, é apenas um amargoso doce, no máximo. Por quê? Nós nascemos debaixo de uma linha chamada pecado, porque todos pecaram. Nós trazemos vestígios da velha natureza. Se há alguma coisa agradável, também há alguma coisa azeda. Se uma pessoa tem uma certa habilidade, tanto inata, ou seja, veio com ela essa habilidade, ou algo que ela adquiriu com o tempo, e ela consegue fazer com que você se deleita nisso, ainda assim, nessa pessoa, há uma corrupção natural, misturada a isso.
Por mais que essa pessoa ela possa ter atrativos, que você olhe para ela e fala, não, essa é a pessoa. Ela tem isso, algo natural. E isso tende a nos afastar dessas pessoas. Mas nós não podemos dizer isso de Cristo. Nós não podemos dizer isso de Cristo. Por mais que você tente esconder o amargo, porque às vezes nós somos amargos, a nossa natureza nos faz ser amargos. E nós jogamos açúcar para ver se adoça um pouco, não é isso? Em vez de tratar o amargo. Me lembro esse ano quando a minha esposa ficou para cuidar da noiva do meu cunhado, né, o casamento. E chegou eu, a Thaís e a Débora e tinha umas bananas lá e já tinha alguns mosquitinhos, né? Quando vem os mosquitinhos você já sabe que a banana passou. E eu falei, eu não vou jogar fora, né? Agora eu sou o dono de casa, a esposa não está, né? Mim se vira. E eu fui na internet como fazer doce de banana. E procurei a mulher fazendo lá, o vídeo, assisti, né? As meninas lavando louça. E eu fui lá e falei, não, chá comigo, né? E fiz o doce de banana. E fiquei lá, mas demorou, né? E mexe, mexe, mexe. E tomou cor, ficou preto, né? Do jeito que eu imaginava, um doce de banana, né? Fiz lá. Mas aí depois, quando esfriou, eu experimentei. Aí lá vai eu na internet de novo. Como tirar o amargo do doce de banana. Eu não sei onde eu errei, mas ela ficou amarga. E ficou a semana inteira na geladeira lá e ninguém comeu. Acabei jogando fora do mesmo jeito. Mas talvez eu tentasse. Se eu pegasse esse doce de banana e jogasse só açúcar, talvez eu conseguisse disfarçar. E às vezes nós fazemos isso conosco. Uma mudança externa. E às vezes nós nos frustramos com as pessoas. Porque você chama o amargo de doce. E às vezes você se frustra porque você espera na pessoa aquilo que nem você mesmo tem para fornecer. Porque se não for a graça de Cristo na minha vida e eu refletir a Cristo, eu posso estar produzindo um fruto falso, que é meu, que é forçado. Mas quando nós vamos em Cristo você não se decepciona. Em Cristo você não se decepciona. E as pessoas, quando você gera expectativa nas pessoas, mais do que devia, o tamanho da sua frustração é o tamanho da sua expectativa. Lance toda a sua ansiedade, toda a sua expectativa em Cristo. Nós não podemos dizer nada no sentido de que Cristo falha. E se nós estamos buscando em Cristo, e se eu espelho a Cristo, e se eu vivo a Cristo, então, se eu sou bom, é porque Cristo vive em mim, não porque a glória é minha. É algo totalmente diferente. A beleza e santidade das criaturas são enganosas e perigosas. Você olha aquela pessoa e às vezes você atribui algo que não é dela. Um homem pode fazer dela um ídolo e satisfazer-se a si mesmo. E o que é pior, ir além dos limites da moderação com elas. Isso é perigoso. Você atribuir mais do que devia às pessoas ou ao homem. Mas não há perigo do excesso no amor de Cristo ou em Cristo. Não há perigo em você amar a Cristo. Nunca é demais, nunca você vai exceder, nunca você vai sair do limite. Nós podemos dizer então que a sua alma está mais saudável quando ela está doente de amor por Cristo. Quando você tem aquele desejo, mais e mais, de amar a Cristo, de buscá-lo. A amabilidade de cada criatura está em uma natureza limitada e obstruída. O que eu quero dizer com isso? A nossa estima da criatura, ela pode diminuir à medida que nós nos aproximamos dela. Como isso? Você já percebeu que todo mundo é interessante até que se conheça melhor? Não é assim? Está lá, a Cíntia vai casar, primeiro ano de casamento ela vai estar conhecendo, né? Com quem ela casou e vice-versa. Nós que já casamos sabemos o que é isso. Família distante, os pais distantes. E você vai conhecendo agora com quem você vive.
E ele vai mostrando as falhas, e muitas vezes nós queremos até manter uma certa distância ali. Não, esse é o limite. Por quê? Para que não haja problema, para que haja uma moderação. Embora isso aconteça, mas em Cristo nós vamos tendo uma aproximação real, porque dentro de um casamento, se os dois bebem da mesma fonte, ali terminam as diferenças. E ali eles vão se conhecer verdadeiramente por causa da base teológica que eles têm, porque eles falam a mesma língua, não falam A, outro B. Agora, como nós fazemos isso? Muitas vezes nós queremos não nos aproximar das pessoas por causa de problemas. Em Cristo isso não deve acontecer, de forma nenhuma. Em Cristo, quanto mais perto nós nos aproximamos dele, mais nós nos deleitamos nele. Você não vai achar uma falha. Não é como pessoas que você vai conhecendo, quando você chegou numa falha, o seu pezinho volta e você para, não é isso? E aí você frustra, aí você, aquele tempo, fica aquele caroço, aí o tempo vai resolvendo e logo você começa de novo tentando. Com Cristo não é assim, você não precisa ter medo, você não vai se frustrar, você pode chegar, ele se torna ainda mais doce, mais desejável. A pregação dessa noite deve fazer você desejar buscar a Cristo, deve fazer você desejar conhecer o seu mestre, a quem você serve. Não há nada capaz suficiente em qualquer um dos homens, ou em todo o universo natural, seja qual coisa que for, de dilatar a alma do homem, ao ponto dele se sentir totalmente satisfeito. Não, sempre está faltando alguma coisa. Se pudéssemos definir o homem, uma palavra simples define a humanidade: falta-nos algo. Sempre está faltando alguma coisa. Você acabou de comprar a TV, você vai comprar a estante. Acabou de comprar a estante, você vai pintar a parede. Comprou o carro, vai comprar o seguro. Terminou o carro, vai comprar a casa. E nunca acaba. Parece que está sempre faltando algo. Levanta pela manhã, precisa saciar aquilo lá. A alma é como um navio num rio estreito, que não tem como voltar. Agora, quando nós viemos do mundo, e Paulo fala que nós estávamos segundo o curso desse mundo, era uma situação diferenciada. E para você tudo era cinza, não tinha sentido. Você levantava pela manhã e seguia o curso desse mundo simplesmente porque as pessoas faziam aquilo. Não sabia de onde veio, nem aonde está e nem para onde vai. É tudo meio que confuso. Quando Cristo vem e abre os nossos olhos e nos dá sentido de vida, e ele vai no início e fala: olha, teve um início sim. No princípio, Deus criou o homem. Deus criou. Lá atrás houve um problema entre o homem e Deus. E você está aqui hoje, e nessa situação, nesse contexto, existe o Hospital do Câncer, por causa de algo que aconteceu lá atrás. Mas não é só isso, isso aqui é passageiro, existe algo futuro. E após a fechada da lápide, eu costumo dizer que a última palavra é do pedreiro, não é? Porque o pedreiro, vai todo mundo embora e ele bate a colher lá, né? Tim, 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 e fecha. Antigamente era o coveiro, hoje é o cimentinho que fecha lá. Acabou, todos dão a costa e ali acabou. A partir daquele momento, aquela pessoa que morreu, ninguém mais tem acesso a ela. O diabo não tem acesso, nenhum outro homem. É com Deus que ela vai tratar, diretamente com Deus. E quando nós passamos a ter esse sentido de que vai haver um prestar de conta, e que eu tenho um problema, e o meu problema é com Deus, o meu pecado me separa de Deus, esse vazio interior é uma consequência da religação entre homem e Deus.
Aquele vazio que estava no seu coração, ele é um vazio eterno, que para completar ele, é somente algo eterno. Mas você não saiu da sua casa e levantou pela manhã e falou: eu tenho um vazio no meu coração e eu vou buscar a Deus. Não. O preenchimento desse vazio é algo que Deus fez por você, ainda quando você estava em seus delitos e pecados, e não foi simplesmente para tirar esse vazio. O vazio, ele é completo por causa daquilo que Deus fez por você, enviando o Filho dele por morrer para você, não para suprir esse vazio, mas para que você tivesse comunhão com Deus eternamente. E ele já nos mostra isso aqui em terra, mostrando que ele nos completa. Então não há nada suficiente para qualquer homem, nenhuma criatura, nada no universo que possa fazer isso. A alma é como um navio que está num rio estreito. Não pode voltar, ele vai estar sempre navegando um pouquinho, e logo ele encalha, para, navega mais um pouquinho, bate aqui, bate acolá, e é assim que nós nos sentimos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, algo acontece. Esse pequeno riozinho, ele se deságua no mar. E aí, será que você consegue se saciar em Cristo Jesus? Será que a sua alma realmente encontra descanso em Cristo Jesus? Ou o seu barquinho ainda está tateando, está batendo? Você conhece o Cristo a qual você serve? Mas o centro não é o homem. Ele não veio somente para preencher esse vazio que foi causado por ele mesmo. Esse vazio, Eclesiastes 3:11 vai dizer: tudo Deus fez formoso. Tudo Deus fez formoso. E no seu devido tempo. E aí ele vai dizer: também o quê? Deus. Foi Deus. Pôs a eternidade no coração do homem, sem que o mesmo possa alcançá-lo, ou dependendo da versão, descobrir as obras que ele fez, do princípio até o fim. Quem colocou isso no coração do homem foi o próprio Deus. Então ele não veio somente para preencher algo causado por ele mesmo, não. É o próprio Deus que veio, a deidade, habitando em carne. Em João 1,14 nós lemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus, ele veio e habitou entre nós. Essa união é magnífica. Quando vamos falar de Jesus, nós devemos lembrar que a natureza dele é uma natureza divina, mas é uma natureza humana, 100% homem, 100% Deus. Mas será que ele abandonou os seus atributos? Vamos falar um pouquinho de doutrina. Será que ele abandonou, nós chamamos isso de união hipostática, né? Um termo usado teologicamente, essa união entre a natureza divina e humana. Será que Deus, Jesus como Deus, deixou todo o seu poder lá no céu e veio aqui, abriu mão? Não. Ele continuou sendo Deus. Para você poder entender isso de uma forma simples, é como o maior velocista do mundo. Se você costuma dar uma volta de manhã, ou fazer uma caminhada, ou correr, e o maior velocista do mundo viesse e falava: olha, eu vou te acompanhar, ele teria que acompanhar os seus passos, você jamais conseguiria acompanhar ele. E ele jamais deixaria de ser o maior velocista do mundo. Foi isso que ele fez, foi isso. Maravilhosa, perfeita união da natureza divina e humana. Cristo, nós vimos isso na natureza dele, e isso é objeto de adoração e de admiração, tanto para anjos quanto para homens, né? Em 1 Timóteo 3,16 você lê: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Paulo falando a Timóteo: olha, isso é fantástico.
Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. E aí ele fala, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você lembra de Jesus apenas como homem, ou você tem Jesus como Deus, como Todo-Poderoso, como aquele que criou todas as coisas, como aquele que todas as coisas se sujeitam, como aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Cristo, que Ele é Deus, que Ele é Rei? Seja aqui, ou seja na eternidade, todo joelho vai se dobrar, alguns aqui e outros na morte. Ele é o sacerdote perfeito. Quem representa você diante de Deus? O sacerdote é aquele que representava o homem diante de Deus, aquele que levava a ovelhinha. Em Hebreus 7, do 23 ao 27, nós lemos assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, está falando dos homens, está falando dos judeus, porque são impedidos pela morte de continuar. Está falando um judeu, quando ia representar você lá, ele morria, então tinha um problema. O homem morre, e aí ele vai colocar Jesus. Este, no entanto, porque continua para sempre, este quem? Jesus. Quem é Jesus? Ele é o perfeito sacerdote, o perfeito sacerdócio. O autor de Hebreu fala, este, portanto, continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. O verso 25 do capítulo 7 ele fala, por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha o que o autor de Hebreus atribui a Jesus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Quem é Jesus para você? Você lembra que Ele é o perfeito sacerdote? Que Ele morreu para que você hoje tivesse acesso a Deus, para que o véu fosse rasgado? Quem é Jesus? O noivo perfeito. Nós já na escola dominical aprendemos, né, sobre a noiva e o noivo, a igreja saudável. Estamos batendo nessa tecla. A igreja que Jesus Cristo avalia, tira o raio-x, temos aprendido isso. Quem é o noivo perfeito? Eu me lembro, estávamos conversando essa semana, e 30/6/92, essa data ela é específica. Se eu errasse aqui, eu já tinha um problema em casa, né? Esse foi o início do meu namoro com a minha esposa. Não foi o casamento, foi o namoro. Foi o dia que nós resolvemos a começar um relacionamento que duraria para sempre aqui nessa terra. Muito bonito, romântico, mas nenhum noivo poderia dizer à sua futura esposa o que somente Cristo pode dizer para o crente. Nenhum noivo poderia dizer à sua futura esposa aquilo que Cristo diz para o crente. O quê? Não te deixarei e nem te desampararei. Calma, já explico. Não vou desamparar minha esposa. Por quê? Nenhum noivo, ele é imortal ou eterno, como Cristo é. Ele não é imortal, ele não é eterno. A morte separa todas as relações, mas a união da nossa alma com Cristo não é dissolvida na sepultura, não termina ali. O seu casamento com Cristo não teve um pastor, um padre falando até que a morte os separe. Não houve isso. O nosso relacionamento com Cristo não está limitado à sepultura. Certamente o dia da morte de um crente é o dia do seu casamento, o dia do seu pleno deleite em Cristo. E eu costumo dizer para a igreja, né? Se eu morrer amanhã, diretamente,
Ou se o sol nascer e eu não estiver lá para ver, vão dizer por aí que eu estou morto. Mas eu estarei mais vivo do que qualquer um de vocês. Estarei mais vivo, porque estarei com o meu Senhor. Então, o dia da morte de um crente é o dia do seu casamento, o dia do seu pleno deleite em Cristo. Vinde, filho bendito, é o que ele vai ouvir. E lá em Hebreus 13:5, você lê: seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, e aí Jesus disse: não te deixarei, nem te desampararei. É diferente você ouvir alguém eterno dizer isso para você: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. E ele termina dizendo: e assim com confiança ousemos dizer. Ele fala: não tenha medo, pode dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não me temerei o que possa fazer o homem. Você está com medo do futuro? Do islamismo, ou mais ainda, né? Vamos falar diretamente do Estado Islâmico. Você está com medo do homem? O autor de Hebreus fala: não tema, pode falar com ousadia, porque Jesus Cristo, ele vem essa noite e diz: eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Você não chega na presença de Deus, amados, sem Jesus Cristo junto com você. Não tem como. E após o túmulo, ele estará com você, ele estará conosco. Nenhum noivo enriquece a sua noiva com tais honras pelo casamento como Cristo faz. Cristo nos torna parte da família dele, ele nos torna filhos de Deus. E a partir daquele dia, até os poderosos anjos e gloriosos anjos, podemos dizer assim, eles não pensam que é uma desonra ser nossos servos. Porque em Hebreus 1,14 está escrito assim: não são porventura todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores enviados para o quê? Servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está falando de quem? De mim. Tão grande é aquilo que Cristo fez por nós, que os anjos, eles de nenhuma forma vão achar que é uma desonra, porque o nosso mestre, ele fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer, nos deu a salvação. Quem é Jesus? Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz que ilumina os gentios. Isaías 49:6, como em alguns versículos, eu não estou pedindo para os irmãos abrir para mim ganhar tempo. Quando este grande profeta, Jesus, esteve aqui, veio ao mundo, então, a luz do Oriente, do alto, nos visitou. Onde está escrito isso? No Cântico de Maria, lá em Lucas 1,78, ela fala: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Olha só como que é a profundidade daquilo que Maria diz. Com que o Oriente do alto nos visitou. Malaquias 4,2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Quem é Jesus para você? Apenas um bom amigo? Alguém distante? Alguém que é o final da sua oração? Quem é Jesus para você? Alguém próximo? Alguém que, se você morresse hoje, seria alguém estranho? Lembra da história daqueles 3 que morreram? E um deles era arqueólogo, né? E o outro era escritor, e o outro era o servo que trabalhava pelos 2, né? E o servo carregava a mochila, levava a ferramenta, e eles estavam escavando, a escavação caiu e morreu os 3. Aí, chegando lá no céu, alguém chega e pergunta para o arqueólogo: você sabe quem é Jesus? Sei, minha vida inteira eu dediquei procurando coisas que pudesse atribuir a ele, para dizer que ele existiu, e eu estudei a vida inteira a vida de Jesus. Ah, tá bom, pode ir para lá. Chegou no segundo: você conhece Jesus? Conheço, eu sou escritor, escrevi minha vida inteira sobre Jesus. Aí chegou para o servo: você conhece Jesus? Conheço, és tu. Se prostrou aos pés de Jesus.
Então você conhece Jesus de quem vai na igreja de domingo à noite, de quem ouviu a tia, a avó, de quem leu um versículo, leu a Bíblia, ou Jesus é alguém em constante comunhão no seu coração, alguém presente, é o seu mestre, a quem você serve. Então, qual a sua comunhão com Jesus? Qual a sua comunhão? Por natureza, nós estamos alienados em inimizade com Deus. Cristo veio ao mundo para ser um sacrifício satisfatório, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo usa esse termo. Em Colossenses 1:20 ele fala: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliastes consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Você sabe o que é propiciação? É algo que aplaca a ira de Deus. O sangue de Cristo, Jesus como Cordeiro, foi propício para que aplacasse a ira de Deus e nós pudéssemos entrar na sua presença. Todo mundo por natureza está em servidão de Satanás, nós vimos isso. A palavra de Deus chama ele o Deus desse século. Uma miserável escravidão. Cristo vem com poder real para salvar os pecadores como uma presa na boca da terrível morte. Ou se imagine algo nesse sentido. Então você entende Cristo que te libertou da morte, te libertou da escravidão. Você sabe aonde você estava, como Deus falou para Davi: Davi, eu te tirei da malhada. Olha de onde que eu te tirei. Quem é Jesus? E aí nós lembramos, ele é nosso Redentor. Em Isaías 61:1, e Jesus cita isso lá em Lucas 4:18. Jesus ele vai ler esse contexto quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e por liberdade aos algemados. Jesus ele veio e ele trouxe liberdade, ele veio abrir as portas das prisões daqueles que estão oprimidos. Será que você lembra disso? Você sabe de onde Jesus te tirou? Paulo fala em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, verso 10, que Cristo, ele nos livra do quê? Da ira vindoura. O que é essa ira vindoura? O próprio Deus. Você tem Jesus como seu Redentor? Você tem Jesus como tirou da sua prisão? Eu me lembro dessa ilustração, né? O que significa esse barulho para você? Chaves, não é isso? Mas se você estivesse numa masmorra, apodrecendo, preso, nas trevas, na escuridão, e você escutasse essa chave de alguém que vem te libertar, seria um barulho totalmente diferente. E foi de lá que Jesus te tirou, irmãos. Foi de lá que Jesus nos tirou. Então você tem Jesus. Quem é Jesus? Você lembra que Ele é o seu Redentor, que Ele veio para abrir as portas da prisão? Quais são os números de redimidos? Será que é só o seu mundinho? Mas quando nós vamos em Apocalipse 5:9, você vai ler: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus o que? Toda língua, tribo, povo e nação. Nós conseguimos entender a dimensão dessa redenção? Ele nos redimiu e também não foi com prata nem com ouro. Pedro vai falar isso lá no capítulo 1, verso 18. Não foi mediante a coisas corruptíveis, mas foi com o seu precioso sangue, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo que me redimiu. Esse é o Jesus. Esse é o nosso Salvador. Com seu braço estendido e glorioso por meio de poder. Colossenses 1:13, Paulo fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou do reino do Filho do seu amor. Uma pessoa sentada aqui essa noite, ouvindo a palavra de Deus,
Não um religioso, mas alguém em que Deus trabalhou no coração, em que é um coração de carne, em que ele trabalhou na terra, em que está recebendo a semente. Isso é algo tremendamente poderoso, isso é milagre de Deus. Por isso que Paulo fala: eu não vim com palavras persuasivas, para que vocês não se apoiem em palavras enganosas, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Ele nos redimiu livremente, já partindo para o fim, né? Como? Com poder, e foi por graça. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E no 2:8-9, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não foi nada que eu fiz. Não foi nada que eu fizesse ou que eu trabalhei para angariar isso, não. O seu braço gracioso estendido foi e me tirou do lamaçal do pecado. Foi por graça. Foi uma salvação completa, completamente. Romanos 8:1. O que diz lá, bem famoso? Agora, Paulo vai falar, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? Será que você lembra que se não há nenhuma condenação para você, é porque Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados? A cédula que era contra você foi rasgada, e agora Ele pode dizer com autoridade: não tem mais condenação, você não será mais condenado. Gálatas 4:4 vai falar que isso aconteceu no tempo certo, vindo porém a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E esse amor, amados, é um amor especial, é um amor particular. João 17:9, a palavra diz, Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus está orando e ele fala: por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. É um amor especial, ele nos trata como indivíduo. Você já pensou que Jesus poderia ter curado por atacado? Não era muito mais fácil? 5.000 pessoas, ele fala: sede curados. Mas a palavra de Deus fala que mesmo cansado, ele voltava, porque ele via que eram ovelhas como ovelhas sem pastores, e ele ia um por um, e ele tratava aquela alma. Então é algo particular. Ele nos redimiu para sempre. 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada-se para revelar-se no último dia. Então é pelo poder de Deus, é para sempre. Nunca mais você vai voltar para a prisão, nunca mais vai haver escravidão. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Isso é segurança eterna. Os céus não pode mostrar ninguém, a terra não pode mostrar ninguém como nosso Jesus. Ele é o único, ele é o seu Salvador, esse é o Cristo. Ele nos escolheu não pelo que nós éramos, mas para que Ele pudesse nos tornar como Ele deseja. Efésios 5:25-27. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo a ela. Para o quê? Para que a santificasse, que a purificasse. Como? Através da lavagem da sua palavra. Para apresentar a Ele mesmo, a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, santa, sem defeito. Ele nos escolheu não por quem nós somos, mas por aquilo que Ele poderia, e Ele nos tornou. Esse é o Jesus a quem você serve. Quem é Jesus? E Ele não espera nenhuma retribuição de você. Nenhuma. Esse é o verdadeiro amor, é aquele amor que pega a criança, acalenta a criança nos braços. Você vai lá no bercinho, vai no chiqueirinho, aquela criança, ela não tem um bolso para te dar um tostão. Muito pelo contrário, ela vai te dar trabalho, você vai ter que trocar a fralda dela, você vai ter que medir a febre, correr atrás de médico, mas mesmo assim você ama.
você cuida. Ele não espera nenhuma retribuição de nós. Nossa pobreza não pode enriquecê-lo, mas ao contrário, sim. Ele se fez pobre. Paulo fala isso em Romanos 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasse rico. Você conhece o Jesus a quem você serve? E termino com 3 aplicações, só lendo. Primeira, direcione o seu amor a Cristo. Direcione, saia daqui desafiado. Como faço isso? João 14:15 te responde. Jesus fala: se me amais, guardai a minha palavra ou os meus mandamentos. Guarde a palavra. Quer uma demonstração de amor ao seu mestre? Segundo, sejamos todos nós sinceros e humilhados pela corrupção do nosso coração, que são tão ávido em suas afeições por vaidades e trivialidades, e tão resistentes em ser persuadidos para amar a Cristo, que Ele é totalmente amorável. Ou seja, sejamos sinceros que nós temos luta quanto a isso. Você tem que entender que você é humilhado por aquilo que o seu coração mostra, que muitas vezes nós deixamos Cristo em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. E terceira e última aplicação: aprenda mais sobre Cristo. Aprenda mais sobre Cristo, para você apresentar a Cristo ao mundo como Ele é, e não como o mundo gostaria que Ele fosse. Quanto mais você aprender de Cristo, mais você vai estar instruído para apresentar ao mundo quem é Jesus, e não quem o mundo gostaria que Ele fosse. Vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer essa noite. Pai bendito, obrigado pelo seu santo Filho, pelo seu bendito Filho. Ó Deus, que nós possamos ser desafiados dia após dia, a buscar, a aprender a grandiosidade, Senhor, daquilo que o Senhor fez conosco através do seu santo Filho. Ó Deus, a beijar o Filho como a sua palavra nos ensina. Aquele a qual o Senhor o elevou sobre todo nome, a qual o Senhor o exaltou, a qual o Senhor nos ensina a dar glória, a glorificá-lo, que nós não possamos ser negligentes nisso. Ó Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos a sós. Obrigado, Senhor, porque nós temos a promessa do seu Filho. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ou até todos os dias da nossa vida, eternamente, ó Pai, aqui e eternamente. Ó Deus, obrigado. Obrigado por essa noite, por mais essa porção da sua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui. Ó Deus, que essa igreja possa ser uma igreja cristocêntrica. Ó Deus, que o seu Filho seja o centro, para que o seu nome seja glorificado. Ó Deus, tudo aquilo que provém do seu Santo Espírito, glorifica o Filho. Nos ajude, Pai, como igreja. Desde já eu clamo por essa semana. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos protegendo, aqueles que vão pegar estrada, pelo Mário que tem pegado estrada direto, Pai, ida e volta, proteja eles. Cuide dessa família que está indo embora, pelo casamento da Cíntia. Ó Pai, eu peço, Senhor, pela família Vasconcelos, lá em Mococa. Peço pela pequena Ebenezer, cada membro, Senhor, aqui. Sare as nossas feridas. Trate-nos, ó Pai, com a sua palavra. Que nós possamos ser lavados dia após dia, adornados, preparados para aquele dia magnífico que está tão próximo, que nós estaremos contigo eternamente. Obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do